Tem uma outra notícia bem importante. O deputado federal Marcel Van Hatten vai ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Segundo ele, o objetivo é ser uma opção fora da base governista, já que outros 2 candidatos já confirmados são Hugo Mota e o pastor Henrique Vieira. Van Hatten afirmou que a oposição precisa ter uma alternativa, pois não há garantias sobre quais pautas realmente serão aplicadas por Mota caso ele seja eleito. Entre as promessas do parlamentar do Novo estão trabalhar pela anistia, atuar contra o abuso de autoridade e impedir o aumento de impostos. Chamar o Cristiano Beraldo para abrir essa rodada. Beraldo, eu me lembro que quando a gente fala de eleições de forma antecipada, você costuma adotar a seguinte postura: e tem muito tempo, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Eu acho que essa informação pode ser aplicada também às eleições para as casas legislativas. As definições acontecem em cima ali, né? Na semana que antecede a votação. Poderemos ter um cenário diferente com a entrada de Van Hatten na briga? Não acredito que haverá mudança no resultado da eleição. O Mota muito consolidado e a menos que haja um terremoto político em Brasília, a sua eleição está praticamente confirmada. Agora, é legítimo, é justo que outros deputados de uma corrente definida lancem a sua candidatura, desde que não seja uma candidatura de si próprio, né? Uma candidatura para ter um voto. Se for um grupo que justifique você ter ali uma mensagem que esse grupo queira passar, por mais que tenham ali 5, 10, 15 votos, eu acho que vale a pena, ou seja, é uma ação justificada dentro desse processo de escolha do presidente da Câmara e unidos, eles em algum momento poderão ser o fiel da balança em alguma votação, vão ter instrumentos ali para poder forçar com que o presidente eleito paute eventualmente alguma matéria de interesse desse grupo, enfim. Então acho que faz parte do jogo e acho que é legítimo. Pois é, talvez o Dávila tenha alguma informação de bastidor para a gente, né? Dávila, Marcel Van Hatten é um parlamentar muito respeitado, muito articulado, né? Acho que ele consegue transitar muito bem entre a centro-direita e os parlamentares mais à direita. Há muitos parlamentares de outras siglas que manifestam o apreço a Marcel Van Hatten. Queria que você trouxesse um pouco se tem algum bastidor da candidatura de Marcel Van Hatten e se há alguma expectativa. Ele representa um grupo substancial aí de parlamentares? Bom, o Partido Novo resolveu lançar um candidato à presidência da Câmara e um do Senado também, porque tem o senador Eduardo Girão no Senado e Van Hatten na Câmara. A estratégia é a seguinte: é evidente que os candidatos favoritos são todos esses que nós conhecemos, Hugo Mota na Câmara e Alcolumbre no Senado. Mas qual é a razão por trás disso? A razão por trás disso é que tem muita gente da oposição insatisfeitos com esses acordos partidários que, na verdade, solidificam candidaturas muito alinhadas com o presidente da República e os partidos de esquerda. Aliás, Mota, vocês viram muito bem, que votou mais com o governo do que governistas, inclusive da esquerda. Então, isso cria incômodo. Qual é a independência que terá um presidente da Câmara ou do Senado que está tão alinhado com os interesses do governo? Então, isso gera muito incômodo. Então, você imaginar que partidos da direita, como a gente está dizendo aqui, existem 2 campos nítidos, mas na hora de votar presidente da Câmara e do Senado, está todo mundo alinhado, é óbvio que isso gera desconforto numa parcela. E aí, qual é essa aposta? A aposta não só é, como bem lembrou o Beraldo, colocar algumas bandeiras para ver se essas bandeiras avançam, não importa quem será o presidente da Câmara e do Senado, mas que haja até o dia da votação uma movimentação para que tenha voto aberto. Por quê? Se tiver voto aberto, pode mudar o resultado. Não estou dizendo que vai mudar, mas aumenta a chance, ou pelo menos aumenta a chance do constrangimento, que não vai ser uma eleição unânime, vai ser uma eleição com bastante voto para a oposição. Então, no fundo, esse movimento todo da oposição em lançar um nome é para ver se na reta final esse grau de insatisfação chega a tal ponto que teremos um voto aberto. E o voto aberto
pode desvendar que esses acordos partidários, fechados pelos partidos e pelos seus caciques, na verdade, não representam o sentimento individual de uma boa parte dos parlamentares que não está satisfeita com esse arranjo de acabar endossando candidaturas demasiadamente alinhadas com o Palácio do Planalto. Isso dá força para Marcel Van Hatten e o seu grupo para tentarem negociar alguma coisa, inclusive com o grupo que apoia o Hugo Motta, né? Para, em cima da hora, ele deixar a candidatura. Tudo faz parte de uma grande negociação, né, Dávila? Você, Motta, a entrada de Marcel Van Hatten na disputa pela presidência da Câmara, as interpretações e que, naturalmente, a gente pode esperar desse processo? O Brasil descobriu recentemente algumas coisas espantosas, né? Uma delas foi o papel dos presidentes da Câmara e do Senado. A gente tem 513 deputados, não é isso? Mas parece que nada acontece se não tiver a anuência ou a permissão do presidente da Câmara. Parece que a mesma coisa no Senado. Ora, a gente imaginava, pelo menos eu imaginava, que a função do presidente da Câmara e do Senado era uma função meio cerimonial, de organização, de coordenação, mas a gente descobriu que é uma função de controle quase total. De nada adianta você ter muitos parlamentares defendendo uma ideia ou um projeto, que se o presidente da casa não quiser, ele não pauta o assunto. Se o presidente da casa não gostar, ele engaveta. Que tipo de congresso é esse? Esse congresso serve exatamente para quê? É lógico que é preciso mudar completamente esse sistema. Enquanto isso não acontece, eu conheço poucos nomes tão qualificados para ocupar o cargo de presidente do que o nome do deputado Marcel Van Hatten. Agora, Beraldo, quando eu trouxe a notícia, a informação indica que uma das pautas prioritárias de Marcel Van Hatten é tentar fazer avançar aquele PEC, aquele projeto da anistia, né? O PL da anistia, que muitos entendem que dificilmente voltará à pauta caso Hugo Motta seja eleito presidente da Câmara. Aposta de alguns. Agora, Marcel Van Hatten pode se utilizar dos parlamentares que o apoiam, na hipótese de ele ter, 15 votos. Isso já é suficiente para ele negociar alguma coisa com o grupo que apoia Hugo Motta, na tentativa de avançar com o projeto de lei da anistia? Ou você acha que essa é uma questão muito sensível para Hugo Motta já empenhar a palavra agora? Olha, ele, na negociação do apoio do PL, do Partido Liberal, o partido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, esse tema não ficou garantido. Então, quando a gente tem um candidato como Marcel Van Hatten, do Partido Novo, extremamente ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao movimento bolsonarista, quando ele coloca esse tema como uma bandeira, um pleito, ele obviamente está acenando para o seu eleitorado. Afinal de contas, no ano que vem, ele também terá que buscar a reeleição ou pleitear um outro cargo. Mas o fato concreto é que também esse palanque, esse palco, esses holofotes no momento onde se coloca uma candidatura dessa, acaba servindo para que você faça acenos, enfim, faz parte do jogo político. Mas eu, sinceramente, Caneto, não acredito que essa bandeira terá força suficiente para poder fazê-la andar contra o interesse do presidente da Câmara, né, ou do futuro presidente da Câmara, no caso de ter ali um grupo. Acho que vai ter muito aceno, muito jogo de cena, mas preto no branco eu acho pouco provável. Por isso que o Dávila fala no voto aberto, né? O voto aberto seria um excelente entretenimento para nós jornalistas, viu, Dávila? Mas eu acho difícil que avance com isso. Mas deixa eu só trazer aspas de Marcel Van Hatten. Ele disse o seguinte: não há clareza sobre quais propostas da oposição serão de fato implementadas por Hugo Motta, se de fato ele for eleito. Agora, quando alguém tem o apoio do PT, eu tenho automaticamente um pé atrás. Fecho aspas, palavras de Marcel Van Hatten.
Você, Dávila, as negociações em torno do PL da anistia, que é uma pauta muito sensível, né? Muitos entendem que o Hugo Mota não vai se comprometer nesse momento em pautar esse PL, né? É isso mesmo, mas veja que coisa interessante. Se tem uma pauta que une a oposição, é o PL da anistia. Essa é uma pauta que une a oposição. Você tem muita gente do PL, tem gente do Novo, tem gente de outros partidos, um pedaço do MDB, do União Brasil. Aliás, o nosso amigo aqui de bancada, o delegado Palumbo, já disse que se o Marçal for candidato, o Van Hatten ser candidato, que ele vai votar no Van Hatten. Então é isso aí. Então você vê que tem movimentos de dissidência dentro dos partidos buscando uma candidatura que represente os seus interesses. Então, isso é e se o voto for aberto, bom, ele pode, se ele tiver um número razoável de votos, isso pode virar um jogo, sim. Algumas pautas passam aí a criar um certo constrangimento no presidente da Câmara. Mas eu concordo com a declaração do Marcelo Van Hatten pelo seguinte: é óbvio que um candidato a presidente da Câmara que votou mais vezes com o governo do que deputados da próxima da base de esquerda não vai avançar com uma pauta dessa. Agora, tem uma coisa interessante, Beraldo. O tempo joga contra o governo e a favor da pauta, porque conforme a popularidade do governo é corroída pelo desgoverno, aumenta a coceira na mão do presidente da Câmara de colocar em pauta essas coisas que criam mais constrangimento no governo. Então, assim, num primeiro momento, Beraldo está correto, essa pauta não sai da gaveta. Mas conforme o andar da carruagem do ano e o desgaste do governo aumentar de acordo com as pesquisas de opinião, e eu tenho certeza que a Datamoto dá um grau de desconforto desse governo muito maior do que as pesquisas oficiais, isso mostra que pode coçar a mão do presidente da Câmara e colocar uma pauta que agrade a oposição e que aproveite o momento e que o governo venha perdendo popularidade. Ou seja, como sempre, as pautas entram em votação não é por convicção, por defesa de valores ou de ideias, é por oportunismo político. Se o vento virar e o Centrão começar a querer uma desculpa para desembarcar do governo e começar a se aliar com a oposição, não tem pretexto melhor do que o PL da anistia. E certamente, se isso for acontecer, Dávila, será nos próximos 2 anos, né? Então a gente vai acompanhar quem vai ser fiel às propostas do atual governo e quem vai desembarcar. O Beraldo fez uma sinalização. Quer complementar, Beraldo? Depois eu passo para o Mota. Não, tá. O Dávila está certíssimo, experiente que é, porque nós temos um cenário político hoje para essa eleição da Câmara. Mas à medida que se aproximarem as eleições de 2026... a configuração vai mudar por completo, porque nós estamos diante de um governo que está se enfraquecendo, porque os 2 principais pilares hoje, junto à população brasileira, que é a questão econômica e a questão da segurança pública, não estão sendo resolvidos. Então o governo vai chegar fraco para as eleições de 26, e aí, obviamente, isso abre um campo imenso de possibilidades, e os deputados e senadores sabem aproveitar isso melhor do que ninguém. Além do PL da anistia, outras pautas defendidas por Marcel Van Hatten, enfim, conversou com jornalistas e chegou a mencionar projetos que prevêem impedimento até do chefe do executivo, a anistia daqueles que foram detidos pelo episódio do 8 de janeiro, combater abuso de autoridade, também várias medidas em relação à área econômica, como a não autorização para o aumento de carga tributária. Mota, você fez uma análise muito interessante sobre expectativa e realidade sobre a figura de um presidente da Câmara, né? Um presidente de Casa Legislativa. Quem está em casa, eu acho que o grande público não tem muita noção sobre quais são as responsabilidades. O que você, que acompanha o dia a dia da política, gostaria de dizer o quê para essa pessoa que acompanha o noticiário e não tem muita noção sobre o quão importante é a figura de um presidente da Câmara Federal, por exemplo, que é o cara que manda e desmanda na agenda dos projetos que serão apreciados, além das emendas. Eu queria dizer para o nosso espectador que tem dificuldade de entender, que eu também tenho dificuldade de entender, e tenho extrema dificuldade de aceitar isso. Porque como é possível que nós
façamos esses discursos maravilhosos sobre democracia, Estado de Direito. Aí você tem que votar é o seu dever, é através do voto que você transforma. Você vai lá, vota, elege o seu deputado, elege vários deputados, elege uma bancada e chega lá e eles não conseguem fazer nada, porque uma pessoa controla a chave da Câmara dos Deputados. Para mim é completamente impossível entender isso e, como eu disse, foi uma surpresa que o Brasil todo tem, porque o Brasil é cheio de coisas das quais a gente não sabe. Cada dia a gente tem uma surpresa, sempre surpresas desagradáveis. Então fica aqui o meu desejo que no dia, eu não sei quando vai acontecer, mas eu espero que aconteça, no dia em que o Marcel Van Hatten assumir como presidente da Câmara dos Deputados, que a sua primeira medida seja para acabar com essa concentração de poder nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados. Pois é, o Dávila mencionou há pouco a necessidade do voto aberto, que isso poderia mudar realmente todo o avanço do trâmite dessa votação. Dávila, eu vou até ler uma declaração de Marcel Van Hatten. Ele deu essa declaração para a nossa reportagem em Brasília, para o repórter Bruno Pinheiro. Ele disse o seguinte, abrindo aspas para Marcel Van Hatten: é importante ter o voto aberto para que o eleitor saiba em quem cada parlamentar está votando. E, obviamente, que a nossa candidatura representa justamente o desejo de mudança do povo em 2022, quando elegeu uma maioria conservadora no Congresso. A candidatura de centro, por exemplo, que a gente vê, ela tem compromisso, inclusive, com as pautas do Partido dos Trabalhadores e tem acordo com o atual governo, o que não representa aquilo que quem é da oposição gostaria de ver implementado. Dávila, mas é importante a gente explicar que não se trata de um dispositivo simples, né, de ser aprovado. Não é uma mudança assim, não é uma determinação, por exemplo, do presidente da Câmara atual. É preciso passar por uma votação e muitos não têm interesse no voto aberto, né? É verdade, mas o ponto é o seguinte, o Mota tocou num ponto fundamental. Se você elege um representante que é um deputado, como não ter o voto aberto para você saber como o seu deputado está votando? É um escárnio, é um desrespeito ao eleitor. Eu quero saber como o meu deputado está votando. Aliás, não deveria ter nenhum voto secreto. Todo voto deveria ser aberto. Você não gostaria, Canhato, de saber como o seu deputado vota? Sem dúvida. É lógico. É óbvio. Qualquer eleitor. Então, assim, é um absurdo ter voto secreto para eleger o comando da Câmara e do Senado. Precisa ter voto aberto. Voto aberto em tudo. Aliás, isso é possível fazer. Se você juntar um grupo de 40 parlamentares ali e pedir um requerimento para que o voto seja aberto, você consegue aprovar. Agora, precisa ter 40 corajosos. Né? Acho que são 33 o número exato para pedir voto aberto. Mas você pode pedir o voto aberto. O problema é a coragem para ter 33 assinaturas dizendo que você quer o voto aberto e instalar isso, colocar isso em votação, pedir um requerimento para colocar em votação. Então, esse é um ponto fundamental. Nós temos de acabar com voto secreto no Brasil. Qualquer voto, ou secreto, ou voto de bancada, tem que ter voto aberto, tem que abrir o placar e saber como é que cada parlamentar está votando. É assim, inclusive, que o eleitor vai poder julgar com mais propriedade se o seu parlamentar está desempenhando ou não de acordo com a sua expectativa. Então, esse é um primeiro ponto importante que o deputado Marcel Van Hatten levanta. O segundo ponto, e aí tocar no ponto, na questão que o Mota trouxe, desse poder absolutista do presidente da Câmara, isso não existia no Brasil antes. Isto é fruto de uma degeneração institucional que ocorreu numa data específica. A eleição de Severino Cavalcante para presidente da Câmara em 2005. Foi lá que o tal do baixo clero elegeu o presidente da Câmara e destruiu o colégio de líderes. Porque até então a pauta era feita de acordo com o colégio de líderes. Isto é, o líder dos partidos, o líder dos principais partidos no Congresso reunido fazendo a pauta junto com o presidente da Câmara. Isso acabou com o Severino Cavalcante e deu um excesso de poder ao presidente da Câmara, ao indivíduo ocupando a Câmara. Desde então, essa degeneração institucional, que vai completar 20 anos, foi 2005, nós estamos em 2025, não foi corrigida.
Isso mostra que se nós não tivermos homens e mulheres públicas que zelam pelo bom funcionamento das instituições e que denunciem quando há depravação, degeneração das instituições e corrijam esses erros, o que acontece é que isso vira rotina. E ao virar rotina, existe esse espanto que o Mota expressa aqui no seu comentário e que a população também. Como é possível o presidente da Câmara ter tanto poder, a chave do cofre, ou melhor, da gaveta, para descobrir que matéria é votada ou não? E isso foi fruto de uma degeneração que aconteceu há 20 anos atrás. Todo mundo foi fazendo vistas grossas, ninguém quis corrigir depois, e aí se solidificou. E essa degeneração está aí. Temos hoje 2 líderes autoritários, o presidente da Câmara e do Senado, que praticamente controlam a pauta do Congresso Nacional. Você, Cristiano Beraldo, quais características um presidente da Câmara precisa ter? Idade e experiência são fundamentais? O Hugo Mota tem 35 anos, não tem 40 anos. Olha, Caniato, o Dávila trouxe a lembrança do Severino Cavalcante, que foi eleito num voto de protesto, numa eleição muito tumultuada da Câmara, na época do governo Lula, se não me engano, e se tornou, era um deputado sem nenhuma relevância do ponto de vista de atuação parlamentar, demonstrou em algum momento uma dificuldade até de compreender determinados processos e formalidades, mas se torna esse todo poderoso presidente da Câmara, né, interessado naquela diretoria da Petrobras que fura poço. Então, a gente vê que a força do presidente da Câmara, se não for bem exercida, causa danos gigantescos. E se for exercida por pessoas espertalhonas, aí causa danos também institucionais, morais, porque a pauta vai andando conforme o interesse financeiro, o interesse pessoal, interesse daquele grupo que quer se beneficiar, mas não em linha com o interesse do país. E esse é o nosso grande problema. Com o Hugo Mota, o que nós temos que torcer é que, em razão, de um lado experiente, que já está no seu 3º mandato, de outro, jovem ainda, que ele tenha a grandeza de compreender a importância do cargo que ele, uma vez eleito, vai exercer e se inspirar nos exemplos do passado que tiveram à frente da Câmara dos Deputados, que atuaram ali com plena lisura e usaram o cargo para avançar com pautas que são relevantes para o país e não ficar nessa troca, libera a emenda de cá que eu voto o seu projeto de lá, porque é justamente isso que coloca a população brasileira nesse sentimento de permanente frustração em que a vida não avança e as pessoas se preocupam permanentemente em sobreviver, seja chupando laranja ou alguma outra fruta que eles puderem pagar. Agora, o Dávila dá risada, né? Agora, Dávila, muitos acordos foram feitos ainda com Arthur Lira na presidência, né? Muitos perguntam se, de fato, o Hugo Mota, se for eleito, se ele vai cumprir rigorosamente todos os acordos firmados com o então presidente Arthur Lira. Se nós entrarmos em um processo de desembarque de parlamentares de algumas siglas, a gente não pode ver uma mudança de postura também da presidência da Câmara e o não cumprimento de alguns acordos com algumas siglas? Como é que fica se isso acontece? Caniato, primeira coisa, temos de olhar o passado das pessoas. Olhar o passado de Hugo Mota, suas votações, suas emendas. Ele é o típico perfil do Centrão. Apesar de pouca idade, é o Centrão na sua mais pura forma. Por isso, esperar que saiam coisas extraordinárias de uma figura de Centrão só se acontecer uma reviravolta política. E aí vai acontecer por oportunismo, não por convicção. Então,
virar o jogo, se virar o vento, vai acontecer. Agora, esperar pelo histórico de votação, de direcionamento de emendas, de favoritismo para a cidade de Patos, você vai ver que não dá para sair ali. Não, vamos torcer para que o Hugo Mota coloque em votação a reforma administrativa, vamos colocar que ele coloque em pautas de interesse do Brasil. Não é assim. Então, nós precisamos ser realistas. Pode ser que mude? Pode. Mas se mudar a atitude, é porque mudou a circunstância. É isso que vai pautar qualquer mudança abrupta de rompimento de contratos e acordos. Caso contrário, é, na verdade, singrar o mar favorito do Centrão. Acordos conchavos, sempre de interesses paroquiais e que não tem a ver com o interesse do país. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Inclusive absolutamente nada. Mota, é importante a gente destacar, só quero chamar a atenção do nosso público, da nossa audiência. Daqui a pouco, senador Marcos Pontes, do PL, Partido Liberal, vai conversar ao vivo com a gente. Trouxemos na semana passada a informação, o desejo do senador de disputar a presidência do Senado Federal, mesmo sem o apoio do PL, seria uma candidatura independente. A gente vai trazer o senador, conversar ao vivo com ele para entender exatamente como esse processo deve avançar, se ele já conversou com alguns integrantes do PL. A gente pôde acompanhar na semana passada várias repercussões, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns colegas de partido, dizendo que vão tentar convencê-lo a desistir dessa ideia de concorrer à presidência do Senado Federal. Mota, ainda falando em Senado, outro anúncio, né? Eduardo Girão, do Partido Novo, como adiantou o Dávila, também anunciou sua candidatura à presidência do Senado e ele até chegou a dizer, é a chance de Golias derrubar Davi Alcolumbre. Enfim, quais são as reflexões que a gente deve fazer sobre a figura de Eduardo Girão, que também é um senador muito atuante, inclusive disputou a última eleição, Prefeitura de Fortaleza, salvo engano, acho que foi isso, Prefeitura de Fortaleza. O senador Girão daria um excelente presidente do Senado, não há dúvida. Mas essa situação coloca a gente, de novo, um sentimento dividido, né? Por um lado, a esperança que a gente sempre mantém de que a política consiga responder aos nossos anseios e de que alguém com a cabeça do senador Girão consiga levar isso adiante, em vez de perder tempo aprovando o Cadastro Nacional de Animais de Estimação, não foi isso que eles aprovaram algumas semanas atrás, que eles discutissem coisas importantes e atuassem sobre isso, como o endurecimento da nossa legislação criminal. Agora, do outro lado, a gente tem que reconhecer, a política é feita, na maior parte do tempo, por forças como o Centrão. Isso acontece em todo lugar do mundo. O Centrão, né, esse grupo de parlamentares, que a gente pode chamar do jeito que a gente quiser, que está lá principalmente pensando nos seus próprios interesses, é uma realidade da qual a gente não vai conseguir fugir e com a qual a gente tem que aprender a lidar se a gente quiser que esse país ande para frente. Agora, Dávila, a dinâmica da eleição para o Senado é diferente da Câmara, né? Claro, a gente está falando de um volume muito menor de parlamentares e os acordos, eles são costurados almejando talvez outros objetivos que a gente precisa considerar, porque cada estado tem o mesmo número de senadores, né? São 3 para cada ente federativo. Mas, Caniato, no fundo é o presidente do partido que vai sentar ali com acordo com as principais lideranças e acertar. Então acerta a Câmara e o Senado também. Agora, o que esperar, por exemplo, de um futuro presidente do Senado, como Davi Alcolumbre, que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, engavetou nos últimos 2 anos o fim dos supersalários. Uma medida moralizadora extremamente importante para acabar com um feudo de privilégio vergonhoso do país, que contribui para o Brasil ter a justiça mais cara do mundo. Por quê? Fechou a gaveta da Comissão de Constituição e Justiça e não colocou em votação uma matéria
de interesse popular, de interesse da nação, moralizadora da gestão pública. Então é o que eu digo, esperar que venham aí grandes projetos inovadores nas mãos de pessoas assim é muito difícil, a não ser que vire a circunstância. O Mota tem razão, que é preciso sempre lidar com o Centrão, porque o Centrão já é o principal bloco da política brasileira há muito tempo, né? Eu digo que o Centrão, todo mundo diz que nasceu na Constituinte de 1988, no meu livro Vira à Direita, Siga em Frente, eu falo que, na verdade, a gênese do Centrão está desde a política dos governadores no governo Campos Salles, né, em 1902. Então, assim, tudo é possível. Agora, o importante é como disciplinar a ambição do Centrão. E como que se disciplina a ambição do Centrão? De uma forma muito simples, tendo um presidente que sabe dar o rumo do país. Exemplo disso foi o presidente Michel Temer, uma pessoa que soube fazer com que o Centrão votassem reformas fundamentais para o Brasil. Aconteceu também na gestão de Jair Bolsonaro, que se aprovaram medidas muito importantes. Então, ou esse comando vem de cima da liderança, de uma visão de país, de pautas prioritárias, ou senão, o Centrão vai fazer o que ele sempre faz. Quando não há uma pauta nacional importante, ou quando não há liderança, vácuo de liderança na presidência da República, o Centrão só toma conta de interesses paroquiais.